Olá a todos. Nessa videoaula a gente vai tratar de fundamentos, de associação de malhas com esqueletos, Bem, para essa videoaula eu criei esse exemplo aqui bem simples, para facilitar o entendimento, tá? Mas lembrando que ele pode ser aplicado a qualquer objeto ou a qualquer personagem que vocês criarem, tá? Bom, então o que eu fiz aqui? Primeiro, eu criei aqui um esqueleto simples, uma cadeia de esqueleto simples por cinemática inversa. Aqui eu tenho o osso do controle, eu tenho um osso de controle, que é o osso 003, ele controla, faz esse movimento, e um osso 000, associado aqui ao osso 03, tá? Bom, e para deformação, eu criei aqui três objetos, Deixa eu tirar aqui o esqueleto em front, Eu criei aqui um círculo, um guise-pencil círculo e linha, esses dois objetos aqui, uma forma retangular, e um círculo simples, Esse círculo simples eu criei aqui na timeline dele, mais duas formas, para a gente poder criar uma associação, em que a gente possa mudar, também a forma, no frame específico. Tá? Bom, então vamos lá, vamos partir para o primeiro modelo aí de associação de esqueletos com malha. Bom, vou explicar aqui um pouquinho como é que eu fiz esse objeto guise-pencil, quando a gente vem aqui no painel de propriedades, eu tenho aqui o guise-pencil, a gente pode notar que eu criei tanto o círculo quanto a linha, em camadas diferentes, tá? Então, a linha em uma camada, e o círculo em outro, Não é necessário fazer esse tipo de separação, porque isso vai depender muito da complexidade do seu personagem, do objeto, da parte do personagem, Mas eu fiz isso aqui muito em função de tornar a videoaula mais didática para vocês, tá? Bom, então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer vou fazer o parentesco direto, Eu vou selecionar o objeto a ser associado, o osso, a ser parenteado. Então, o objeto vai ser o filho, o osso vai ser o pai, Então, vou selecionar aqui primeiro o objeto círculo e linha, o objeto guise-pencil. Eu vou entrar, vou pressionar Shift, selecionar o esqueleto, Quando eu seleciono o esqueleto, eu vou vir aqui no modo de pose, seleciono aqui o osso 001, pressionando Shift, e vou pressionar Ctrl P, Aí vai me aparecer um menu de opções, Eu vou escolher aqui, Empty Groups, Bom, o que é isso, eu estou definindo, eu estou dizendo para o Blender que alguns vértices vão estar associados a ossos específicos. Então, o que eu quero? Eu quero que esse círculo aqui esteja associado ao osso 000 e esse aqui, essa linha, esteja associada ao osso 001. Então, novamente, eu vou voltar aqui no modo de objeto, vou selecionar novamente o meu objeto círculo e linha, e aqui na opção do guise-pencil, eu vou lá embaixo, e aí eu tenho todos os meus grupos de vértices criados automaticamente, Então, eu tenho o osso 01, osso 0000, osso 02, osso 021, osso 03, Só que eu não preciso de todos os grupos de vértices, ou seja, ele cria os grupos de vértices a partir dos ossos que eu tenho na minha armadura, Eu só quero os grupos de vértices osso 00 e osso 01, Então, eu vou eliminar os demais aqui, eu vou tirar o 02, o 021 e o 03, E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no modo de edição, Já está todos eles selecionados. Para selecionar, basta pressionar A ou desselecionar Alt A, Eu posso simplesmente fazer aqui Alt A, aliás, A,
E lá nas minhas camadas, ó, isso aqui já facilita um pouco, né? Eu quero associar esses vértices do círculo ao osso 00, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou travar os demais, a linha, né? No caso aqui, né? E vou lá nos meus grupos de vértices, vou selecionar osso 00 e vou assimilar 100% desses vértices, né? O peso aqui de influência ao osso 000, né? Então, assimilar, né? E agora eu quero assimilar a linha ao osso 01, né? Então, vou lá no meu painel de camadas, linha, eu vou travar meu círculo e destravar a minha linha e volto aqui no osso 000, né? Osso 01, seleciono ele e vou assimilar os vértices selecionados ao meu osso 01, né? Bom, feito isso, né, eu vou voltar aqui no modo de objeto, né, venho aqui no controlador, né, aliás, preciso no modo de pose, né, vou selecionar o meu controlador, pressionar G para mover e veja que eu fiz uma associação simples point groups, né, selecionando ali os vértices específicos aos ossos específicos. Tá. Esse é um modo, né, de associação, né. O segundo modo é um modo de deformação, né? Eu vou voltar aqui no meu esqueleto, vou pressionar em front, né, para eu ver o meu esqueleto frontal, né? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma malha que vai deformar a minha forma retangular, que por sua vez vai ser deformado pelo esqueleto, né? Então, que malha é essa? Essa malha se chama lattice, né? Para a gente criar um lattice, eu vou pressionar Shift A. Shift, deixa eu vir no modo de objeto, Shift A, vou criar um lattice, né? Veja que o lattice, ele é uma forma simples, um quadrado simples, um aramado, né? E esse aramado, ele vai influenciar a minha forma, o meu retângulo, né? Que por sua vez vai ser influenciado pelo esqueleto, né? Só que eu não preciso da profundidade dele, eu preciso apenas da resolução, né, bidimensional dele, assim como eu visualizo o retângulo, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui no painel de propriedades aparece a opção lattice aqui, ó, propriedades do lattice. E aqui eu tenho a resolução dele, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir aqui a resolução de profundidade dele, né? Vou jogar ele aqui um pouquinho para frente para a gente visualizar, né? Voltar aqui na visualização de X. Eu vou fazer uma escala em Y para que eu consiga fazer com que esse lattice cubra toda a minha forma, né? Então, vou S de escala Y, né? E vou aqui colocar ele praticamente do tamanho da minha malha, né? Da minha malha, no caso, retângulo, né? E aí, agora eu vou criar subdivisões ali para eu ter uma resolução melhor de deformação desse lattice com a malha, né? Então, como é que eu faço isso aqui? Eu vou criar subdivisões aqui, ó, do meu lattice, né? Eu vou criar uma deformação que considera também uma divisão aqui mais exata em relação aos dois ossos 02 e 01, e vou também criar uma resolução aqui, ó, lateral, né? Para eu também ter uma boa deformação aqui da altura desse meu objeto, tá? Bom, feito isso, né, agora eu tenho que associar, né, a minha malha do lattice ao esqueleto, né? Eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz com essa primeira opção, né? Seleciono o lattice, depois seleciono o esqueleto, Ctrl P, né? Seleciono o Empty Group, só que eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, né? Eu vou selecionar o meu lattice, né? Vou vir aqui no painel de propriedades, tá vendo essa chavinha aqui, ó? Apareceu a chavinha, né? Ou seja, um modificador. Eu vou aplicar um modificador a essa lattice. Eu vou vir aqui, adicionar modificador. Aí eu tenho três opções aqui, ó: editar, deformar e física. Eu vou escolher aqui a opção deformar e vou escolher a opção armadura, né? Eu vou selecionar aqui a armadura que eu quero que deforme o meu lattice e, né, ele tá como vertex groups, né?
sem definição de quais vértices vão ser influenciados por cada osso. Bom, para isso eu vou voltar lá no meu Lattice, né? E aí eu vou criar aqui o Vertex Groups, né? Ao invés de ele criar todos os ossos automaticamente, todos os grupos de vértices automaticamente, eu vou fazer isso manualmente. Então venho aqui, crio 2 grupos, né? Quais grupos são esses? Eu tenho que criar um grupo de vértices para o osso 2 e um grupo de vértices para o osso 2.1, né? Então vou vir aqui no primeiro grupo, vou dar o mesmo nome dos ossos, né? Osso underline 02, e para o segundo, osso underline 02.1, né? Feito isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui eu vou entrar no modo de edição do meu Lattice, né? E aí eu vou assimilar os vértices aos ossos específicos, né? Só que aí eu vou criar uma deformação um pouco suave, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou considerar aqui esse do meio 50% para cada lado e esses laterais aqui, ó, 25 por um lado e 75 por outro, né? Então vou fazer o seguinte: primeiro eu vou selecionar aqueles que vão ter 100% de influência, né? Então vai ser esses aqui, né? Então eu vou vir aqui no osso 02, eu quero associar todos esses vértices ao osso 2, né? Então eu venho aqui, ó, o peso está 1, eu vou assimilar, né? Para esse aqui, ó, eu vou pressionar Alt A para selecionar, eu vou selecionar esse aqui, né? E eu quero que ele tenha influência de 0,75% do osso 2, né? Então eu venho aqui e digito 0,75, né? E esse do meio aqui, Alt A, né? Esqueci aqui de associar ele aqui a Assign, né? E para o do meio, Alt A, B, aqui para selecionar o do meio, eu vou dar 50% de influência, 0,5, né? Eu vou assimilar, né? E esse de cá, eu vou selecionar ele e vou dar 0,25%, 0,25, né? Associar, Assign. Veja que quanto mais as cores vão mudando, né? Quanto mais vermelho, maior a influência do osso. Quanto mais azul, mais nula a influência do osso, né? Então agora eu vou fazer a mesma coisa para o osso 02.1, né? Eu vou selecionar aqui esses ossos, né? E vou dar 100% de influência, né? Vou desselecionar todos eles, vou selecionar este aqui. Como ele está 25% do osso 2, eu vou dar 0,75 para ele. 0,75, né? Assign. E do meio, né? Eu vou selecionar aqui 50% de influência, 0,5, né? E assimilar, né? E para o de cá, né? Que estava 75%, 25%, eu vou, aliás, esse aqui está 75%, eu vou dar 0,25, 0,25 de influência, né? Assign, né? Feito isso, né, a gente pode testar, né, a malha. Eu vou voltar lá no modo de objeto, vou lá no meu osso, no meu esqueleto, vou lá no modo de pose e pressionar G, né? Veja que nós temos uma deformação da malha, né? Vou selecionar tudo aqui, Alt G para anular, e agora eu vou associar a malha, né, a minha forma ao Lattice, né? Então o que eu vou fazer? Vou lá no modo de objeto, seleciono a forma, vou no cadeadinho aqui, né? E já tem aqui a Lattice, mas eu vou tirar aqui, ó, vou adicionar o modificador, deformação, Lattice, né? Seleciono aqui o Lattice que vai deformar a minha malha, né? Feito isso, a gente pode voltar novamente para testar. Seleciono o osso, Pose Mode, né? E veja que eu tenho uma deformação aqui da minha malha a partir do Lattice.
Bom, aqui ela está acontecendo uma deformação mais suave. Por quê? Porque nos presets dos meus ossos, aqui do osso 2 e o osso 1, ele está com subdivisão, né? Se eu selecionar aqui meu osso, né, com ele selecionado aqui, eu vim aqui no painel de propriedades, bone, né? Deixa eu procurar aqui, Bend Bones, aqui, ó. No Bend Bones, né, ele tá segmentado, né? Geralmente ele vem dessa forma aqui, ó, com tá? Esse aqui também é a mesma coisa, ó. Então veja que aqui, ó, ele tá deformando de acordo com os pesos que eu coloquei, né, dos ossos, né, a associação dos vértices com os ossos, né? Mas vocês podem fazer essa segmentação, caso vocês vejam, acham necessários, tá? Isso ajuda porque isso deixa a deformação um pouco mais suave, né? A gente não vê essa segmentação nesse modelo visual aqui do esqueleto, né, o octaedro, né? Vocês conseguem ver a partir de outra forma de visualização, que é o B-Bone, né? Então, para ir lá, vocês vão aqui com o esqueleto selecionado, no Pose Mode, vocês vêm aqui, ó, e selecionam o octaedro, vocês vão selecionar B-Bone, tá? Então, a gente consegue visualizar aqui a segmentação, né, que a gente estabeleceu para cada osso, tá? Bom, vou voltar aqui no octaedro, né? Vou selecionar tudo com Alt G, né? Lembrando que eu estou no Pose Mode, né? E agora eu vou fazer a minha terceira possibilidade de associação, por meio de associação simples, né? Volto no modo de objeto, né? Seleciono aqui esse círculo verde, né? Que é o caso que eu dei em nome de ponta, pressiono Shift, o osso, né? O osso não, o esqueleto, vou no modo de objeto, seleciono o osso e Ctrl P, e aí eu vou fazer uma associação simples de objeto, né, do Quiz P, o círculo com o osso, né? Então pressiono aqui Bone, né? Então aqui eu já tenho, né, uma associação, 3 tipos de associação, né? Como exemplo aí para vocês aplicarem nos personagens de vocês, né? Uma associação simples, né, por Empty Groups, uma associação, né, a partir de um Let's, né, também utilizando o Empty Groups, né, mas o Empty Groups na malha do Let's e por sua vez o Let's influenciando na malha, e aqui uma associação simples que é objeto osso, né? Só que essa terceira opção aqui, ó, eu ainda tenho a possibilidade, né, de fazer com que estabelecer ali qual forma eu quero que ele fique num frame específico, né, no meu processo de animação, né? Então, como aqui eu tenho 3 formas, né? Então, eu posso fazer um mecanismo de seleção da forma específica, né? Então, eu posso fazer isso com boca, com olho, né, com mãos, né? Aí depende muito de como o seu personagem né? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o osso, né? A gente vai vir aqui no painel de propriedades do osso e criar uma propriedade, né? Aqui tá. Lá embaixo, na opção do painel de propriedades do osso, eu tenho aqui Custom Properties, né? Eu vou adicionar uma propriedade a esse osso, né? Esse osso vai dizer o que ele deve fazer em relação ao objeto. Então eu vou criar uma nova propriedade, eu vou chamar aqui eu vou vir aqui nessa engrenagem, né? Eu vou chamar ela de propriedade aqui, ó, property name. Eu vou chamar aqui de muda forma, né? O tipo de interação eu vou colocar interage, né? Por quê? O interage é porque ele vai considerar números inteiros, tá? Por que eu vou colocar esse como em números inteiros? Porque eu vou estabelecer em qual frame eu vou querer que
que essa propriedade pare, né? Se é na 1, na 2 ou na 3, né? E o mínimo e o máximo aqui, ó, o mínimo é o frame 1, né? No caso aqui é 1, e o máximo é o frame 3, né? Eu vou dar OK, né? E aí eu tenho aqui a minha propriedade, né? Uma primeira propriedade. Bom, e aí, para o objeto, né? Vou lá no modo de objeto, né? Eu vou ter que criar também um modificador, né? Por quê? Porque eu preciso que esse objeto fique sempre parado no frame 1, né? Quando eu for animar, né? Se eu estou lá animando meu esqueleto na timeline, né? Eu quero que por padrão eu fique sempre no modo da forma circular. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na engrenagem, vou adicionar um modificador, né? E eu vou vir aqui em Generation, deixa eu ver aqui ó, em Edit, né? Time Offset, né? E aí, olha só, o modo que eu vou querer que ele trabalhe, né, é um modo de frame fixo, né? Eu quero que ele fique parado no frame 1, né, independente de qual frame eu estiver, né, na minha timeline, né? E aí eu vou voltar novamente aqui no meu osso, né, no modo de pose, né? Eu vou lá na propriedade, cadê? Aqui. Vou clicar com o botão direito aqui, né, e vou criar um drive, ou seja, vou criar uma ligação entre a propriedade desse osso com o modificador da forma, né, do círculo, né? Então, cliquei com o botão direito, copiar como novo drive, né? Vou lá no objeto do círculo e aqui no modificador eu vou clicar aqui com o botão direito e Path Drive, ou seja, eu criei um link da propriedade do osso com o time offset do círculo, né? Então, aqui ó, no meu painel de visualização aqui da janela 3D, né? Quando eu clico no osso, quando eu estou lá no modo de pose, que é o modo de animação, basta eu vir aqui, ó, a propriedade já aparece aqui e eu clico, né, aqui para mudar em qual frame que eu quero que ele fique. Se eu deixar aqui no frame 3, né, e pressionar, criar um keyframe aqui, eu vou animar meu objeto, né, com ele parado no frame 3 aqui, o triângulo, né? Então é isso, gente. Vou voltar aqui, copiar, né? Selecionar aqui todos os meus ossos, né? Então é isso, gente. Aqui foi uma videoaula simples, né, para vocês entenderem, né, possíveis formas, né, de vocês poderem associar malhas com esqueletos, tá? E isso vocês vão conseguir aplicar aí para qualquer personagem, né, que vocês criarem, né? É lógico, né, dependendo da característica desse personagem, ok? Então é isso, gente. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.